O aumento do uso de fones de ouvido já causa reflexos nos consultórios. Há registros do crescimento de casos de otites externas e perdas auditivas irreversíveis em crianças e adolescentes. Nossos ouvidos conseguem se proteger por algum tempo de sons baixos, mas qual seria o limite? Qual fone de ouvido mais indicado? Qual o limite seguro de exposição sonora diária? Há algum cuidado especial de higienização para quem faz o uso contínuo de fones? Olha aí, minha gente bonita, tá vendo? O ouvido, hein? Que órgão importante. Para isso, eu tenho a alegria de tê-la aqui. Eu chamei ela de doutora. Ela falou, pode me chamar de você. Eu vou chamar ela de doutora. A doutora Renata, que é otorrino e também homeopata. Doutora Renata Torres, muito boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Que beleza. Doutora, é verdade que a pessoa que cuida, tem uma boa saúde auditiva, ela fala pausadamente, com uma certa mansidão, como a senhora, porque a gente fala, parece que a gente tem que acordar as pessoas para falar. Tem um pouco a ver, um pouquinho isso também? Você diz da forma que fala? A forma como você fala é um pouco aquilo que você ouve? Sim, né? É comum vir ao consultório as pessoas virem para a queixa porque o marido ou o filho está falando muito alto. Então, se supõe que não esteja ouvindo bem, né? Nem sempre é uma verdade. Às vezes é um pouco o temperamento da pessoa. Temperamento, exatamente. Não quer dizer que tem um problema. Mas, na dúvida, a gente investiga, né? Então, para ter certeza. Principalmente nas crianças, que elas às vezes não sabem referir. E quando você tem uma perda auditiva na infância, você pode atrapalhar desenvolvimento, parte escolar e tal. Então, é importante investigar. O nosso ouvido humano, assim, para a gente talvez abrir um pouquinho essa discussão, ele é composto do quê? Por que ele é tão importante? A composição dele acaba afetando tantas outras coisas. Por qual motivo, doutora? Primeiro que, né, é um dos nossos sentidos super importantes. Então, assim, o ouvido, a gente divide, né, a anatomia como orelha externa, orelha média. Antigamente tinha coisa de ouvido, orelha, hoje é orelha mesmo, o jeito certo de falar. Embora a gente use os dois termos. Então, orelha externa que pega o pavilhão auditivo, o conduto auditivo até a membrana do tímpano. Depois a orelha média, que é a partir da membrana do tímpano, a caixa média, onde ficam os ossículos, e é onde a gente, quando tem uma otite da infância, aquele acúmulo de secreção, é ali que se acumula alguma inflamação. E a orelha interna, que é onde tem o órgão auditivo propriamente dito. Entendi. Então, a lesão em qualquer uma dessas áreas pode interferir na audição, né? De forma mais aguda, ou de forma transitória, ou de forma mais definitiva. Entendi. O ouvido, eu acredito que muitas pessoas sofrem com problemas de audição ou dores. Crianças é mais comum do que o adulto na fase inicial da vida delas. As crianças mostram mais sinais de probleminhas de dores de ouvido do que depois de adulto. Isso é um fato realmente ou depende muito, doutor? Não, sim, as otites... existem dois tipos principais de otite. A otite externa, que é a que acomete a parte da orelha externa, então o conduto auditivo, que é aquela otite, por exemplo, para quem ficou muito tempo na piscina, você perde um pouquinho da proteção, ou quando você tem alguma lesão nessa região do conduto na pele. E as crianças, por conta disso, às vezes vai para a piscina, fica o dia inteiro dentro da piscina, tal, ou manipulam o conduto, pode machucar com a unha, então tem esse tipo de infecção, né? Isso também é comum no adulto, não é tão assim, a diferença não é tão grande para infância. Já as otites médias, que geralmente começam com um resfriado, um quadro gripal, são mais comuns na infância, porque é isso, a criança às vezes não sabe referir, está congestionada, não sabe assoar o nariz, não sabe dizer o desconforto e acabar evoluindo para uma otite média, que é o acúmulo de secreção na orelha média. A senhora fez uma introdução mais técnica a respeito do ouvido, né, ou da orelha, como a senhora falou, mas a função do ouvido, além de ouvir, tem mais alguma outra importância? Esse orifício tão importante, 2 orifícios. Eu aprendi na fé que Deus já fez duas orelhas para você aprender a ouvir mais e falar menos. Sim, isso é um fato. Mas tem uma outra função além de ouvir? Isso é um fato. Na orelha interna a gente tem o labirinto, né? Que é importante para o nosso equilíbrio, é um dos tripés do equilíbrio, o nosso labirinto também. Então, quando a gente tem alguma disfunção do labirinto, enfim, né, quadro de tontura... Que pode ser vários outros motivos que podem levar uma infecção, uma inflamação no labirinto, seria isso? Sim,
Sim, também. Disfunções podem ser por causa infecciosa. Tá. Então, uma otite, né, uma inflamação que muito intensa nessa região, ela pode se estender para o ouvido interno. Ou então por outras disfunções metabólicas mesmo. Então, se você tem um diabetes que está descompensado, você pode ter tontura. Perfeito. Tá vendo? Os ouvidos fazem parte dos nossos 5 sentidos principais, mas muitas vezes são negligenciados. Eles são responsáveis por um dos sentidos essenciais para a nossa qualidade de vida, a audição. Devemos estar atentos à saúde dos ouvidos para não prejudicar a capacidade de escuta e muitas outras funções. O otorrino é o médico especialista na saúde dos ouvidos, o que inclui a prevenção. E não é só a partir da terceira idade que devemos adotar cuidados. É preciso, desde sempre, zelar pela saúde dos ouvidos. Mas quais cuidados devo adotar? O que devemos evitar? Acompanhe agora o nosso papo. O que devemos evitar para prevenir, para quem não tem nenhum tipo de problema hoje com a audição? Mas se nós estamos vivendo a era, né, da prevenção, então, como evitar? E as pessoas que já têm algum tipo de dificuldade, o que fazer? Então tem que ser com ela. Renata, e aí, querida? Olha, a gente sabe que a audição, alguns apetrechos da vida, alguns acontecimentos, podem prejudicar a audição. E às vezes as pessoas vivem fazendo certas coisas achando que isso nunca vai afetar e pode estar afetando mais do que ela imagina. O que você poderia dizer para nós, o que a gente pode evitar para prevenir uma boa audição e aqueles que já têm algum problema, como fazer? Certo. Pois é, o que mais causa lesão no órgão auditivo é exposição a ruídos muito altos. Então, se policiar e fazer um manejo disso, do volume que você tem exposição, tanto no momento de lazer, e aí tem a questão dos fones de ouvido e tal, mas também ocupacional, né? Algumas pessoas trabalham em áreas que tem um ruído ocupacional intenso. Então, o uso dos EPIs, que são aqueles protetores, seja aqueles intracanais ou então em concha, são super importantes. Normalmente, as empresas fazem a monitorização da audição também todo ano, faz um exame audiométrico, né? Aquela audiometria que entra numa cabine e dá uns aptinhos, porque é o único exame que consegue mensurar. A gente no exame físico olha, vê se tem alguma coisa externa atrapalhando a audição e, estando tudo bem, precisa fazer o exame de audição para a gente saber se tem alguma perda, para alguma frequência ou não. Né? Não sei se você já fizeram alguma vez alguma estatística, você como médica, creio que sim. As grandes metrópoles, por exemplo, São Paulo, onde tem essa agitação maior e o barulho é muito maior. Você às vezes vai fazer um passeio para o interior, para um sítio, para uma chácara, você diante da natureza, o índice de pessoas que moram em lugares mais rurais, com base nesses que trabalham aqui, nas grandes loucuras, as doenças de ouvido são menores lá do que aqui. Aqui é justamente por esse escândalo dessa exposição de barulho de carros, caminhões, buzinas e também tantas outras maneiras, né? Sim, não, com certeza. Não sei te falar em números, mas certamente sim, porque a gente está exposto a muito ruído. A gente considera lesivo o ruído acima de 80 decibéis, a partir de 3 horas de exposição, se você ficar com aquele barulho constante, já vai ser lesivo. Mas a gente considera, né, sempre a questão de um trabalhador que vai ficar 8 horas exposto. Então, por isso a necessidade de um EPI. Mas, para quem fica em lugares que passa caminhão direto, por exemplo, o ruído no caminhão é em torno de 80 decibéis. Então, e a pessoa às vezes não se atenta de estar se protegendo e está exposto no dia a dia a esse tipo de barulho. E sim, né, as grandes metrópoles são muito barulhentas, você tem de tudo. Então, é importante estar atento para... É muito comum as pessoas, às vezes até a gente pode ter um certo zumbido no ouvido, né? E esse zumbido tem algum tratamento? A senhora, o que a senhora poderia nos indicar? Porque ela talvez tem que classificar. O zumbido ele pode ser um sinal do quê? Então você tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes você não pode tratar o zumbido como se fosse uma coisinha muito simples. Talvez você pode ter um começo de um tratamento, mas tem que fazer uma verificação outra. É isso mesmo, um zumbido ele é tratado
ou ele tem que ser mais bem investigado? Então, o zumbido é um sintoma, ele não é uma doença em si, que a gente sempre tem que investigar qual é a causa, porque pode ser diversas. Então, desde uma perda auditiva, a lesão das células auditivas podem gerar um zumbido, até problemas cervicais, problemas de ATM, da articulação temporomandibular, problemas metabólicos. Então, é um conjunto de coisas. Então, assim, quando o paciente vem, é super comum a queixa de zumbido, que às vezes as pessoas não ficam falando, mas quando alguém fala, tem zumbido, vai ver que várias outras dizem, também tem, eu já tive em algum momento. Sim. Existem quadros agudos que podem dar zumbido, então uma infecção, uma inflamação, o excesso de cera, se estiver tampando ali, pode gerar um barulho, né? A gente chama de zumbido o barulho de forma geral, que pode ser em apito, em cigarra, vários tipos. Mas quando o paciente vem, a primeira coisa é a gente investigar a causa, né? Então, normalmente... Mas existe, assim, alguma coisa que eu comecei a sentir um zumbido, aí eu tenho que procurar um profissional da saúde. Mas até eu ir, eu poderia tomar algumas providências muito simples que a senhora indicaria, ou melhor, não? Bom, é sempre importante investigar, né? E quanto antes se busca um profissional, melhor. Mas, por exemplo, a cafeína é um irritante labiríntico. Então, o excesso de café pode causar zumbido, pode causar tontura. Então, para quem sabe que está abusando na cafeína, seja café, chá preto, chá mate, chá verde, chocolate, refrigerantes, tudo isso pode favorecer. Então, reduzir a cafeína já é uma coisa que a pessoa pode fazer. Pergunta. O fone de ouvido... Ele é um dos vilões, o vilão ou o mocinho nessa história toda? Fone de ouvido. Muita gente hoje está usando fone de ouvido. Eu digo, não é nenhum dos dois, na verdade, né? A forma que a gente usa é que pode fazê-lo ser vilão ou mocinho, na verdade. Então, a questão é que quando você está com fone, é mais fácil você escutar um som alto sem que as pessoas ao redor estejam incomodadas. Então, só você está escutando. Sim. Então, a questão é o volume que você está escutando ali, né? Acabou que com a pandemia, muita gente trabalhando de casa, muita gente usando fone. Então, o problema não é usar o fone em si. Claro que os fones que são intracanais, que você põe muito pertinho aqui, idealmente precisam ser higienizados, né? De vez em quando. Eles podem atrapalhar um pouquinho se você ficar o dia inteiro de fone, aquilo que a gente estava conversando sobre a limpeza natural do ouvido, que a cera vai sendo trazida para fora. Então, se você ficar pondo o plug... Você está jogando a cera para dentro, se for o caso, né? E os de concha, isso não acontece. Mas, se você usar só no período que precisa ser usado ali, tirar, né, deixar essa região ventilar, porque ficar o dia inteiro com o abafamento ali pode favorecer também alguma irritação na pele e uma otite externa, por exemplo. Que legal, tá vendo, gente? Então, assim, poder usar pode, mas você tem que saber como usar o fone de ouvido. Cuidado com a altura, que ela falou que tem uma altura que ela é ideal para o nosso... Sim, ouvido. No máximo até 50 decibéis. Em geral é mais ou menos a metade. Vai parando pelo telefone, que é o que a gente acaba mais usando. Se o volume estiver mais ou menos na metade, estamos ok. Acima disso já pode... Eu amei conversar com você, doutora Renata. Espero que a senhora possa voltar aqui. Né? Eu tenho um problema de hipertireoidismo e de vez em quando eu sinto algumas tonturas, não é? Mas ela tem a ver um pouco com a minha tireoide. Pode qualquer Mas você vê como mexe com a questão do labirinto da gente, né? Pois para tontura eu sempre falo que é todo equilíbrio, suplementação, alimentação balanceada, manejo de estresse, várias coisas, tudo que a gente sabe que tem que fazer para se cuidar bem. Vamos combinar para a senhora voltar aqui no meu programa? Com certeza. Eu amei a doutora Renata, ela é uma pessoa muito competente e fala gostoso, né? Doutora, muito obrigado, viu? Deus abençoe a senhora.